Bom dia, galera. Vai chegando aí mais uma live no dia de hoje e com um assunto muito interessante: superar os medos para uma vida plena. Você que está me ouvindo aí, você que está entrando, já vai convidando aí os seus amigos para mais essa live. Superar os medos para uma vida mais plena. É isso daí. Então, você que está entrando aí já vai fazendo o convite, convidando as pessoas para participarem dessa live, ok? Então, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre 6 coisas muito importantes para que você possa superar o medo. São 6 dicas muito importantes para que você possa superar o medo. E no final dessas 6 dicas, você pode então fazer as suas perguntas, tá ok? Então, vai entrando aí, chamando as pessoas que já a gente começa essa live aí falando sobre este assunto. Então, o assunto de hoje é superar os medos para uma vida plena. Superar os medos para uma vida plena. Você tem medo? Você tem uma música que diz: você tem medo de quê? Você tem fome do quê, né? Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre o medo que impede as pessoas de alcançarem o melhor da vida, que impede as pessoas de alcançarem o que realmente desejam e às vezes faz com que as pessoas passem por uma vida de forma muito medíocre, alcançando ou fazendo só coisas muito pequenas, coisas muito pontuais. Então, meu convite para você hoje é para que você fique ligado nessa live, onde nós falaremos sobre superar os medos para ter uma vida mais plena. Você gostaria de ter uma vida mais plena, uma vida mais saudável, uma vida mais alegre? Então é isso. Então se ligue aí nessa live de hoje, que o assunto é esse, tá ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ok. Ó, nós estamos aí com o Joel Cândido. Bom dia, Joel. O assunto aqui hoje, Joel, é sobre superar os medos para ter uma vida mais plena. Te interessa esse assunto? Então, Joel, nessa live de hoje nós vamos falar sobre superar os medos para ter uma vida mais plena. E aqui eu vou dar 6 dicas de como nós podemos fazer isso. 6 dicas importantes de como você pode superar os seus medos, tomando como base essas dicas, exercendo elas no seu dia a dia. Então, fique aí, convide outras pessoas que nós já vamos entrar no assunto, tá ok? E no final, se as pessoas tiverem alguma pergunta, eu estou aqui para responder essas perguntas, tá ok? Então, superar os medos para uma vida mais plena. Bom, são 10 horas e 6 minutos. Vamos começar então. Superar os medos para uma vida mais plena. Existe uma coisa muito engraçada dentro dessa questão do medo. Por quê? Porque, segundo estudos, 90% de tudo aquilo que nós tememos nunca vai se realizar em nossa vida. Entretanto, as pessoas passam gastando muita energia como se 90% de tudo aquilo que nós tememos vá de fato acontecer em nossa vida. E ter tanto esforço ou colocar tanta energia em algo que não vai acontecer, ou seja, só 10% disso pode realmente se realizar. E quando a gente coloca, então, energia em 90% de coisas que não vão se realizar, a gente acaba ficando esgotado. Porque imagine você passar ou viver um dia todo imaginando que algo vai acontecer, algo temeroso vai acontecer. E você acaba, então, ao longo do dia não produzindo, sentindo dor de cabeça, chega ao final do dia cansado, estressado, parecendo que o seu dia não rendeu, de que as coisas não deram certo. Então, por que não mudar essa mentalidade? Então, por que não mudar, né, esse jeito de pensar? Já que só 10% das coisas vão se realizar, então por que ficar gastando energia com 90% das coisas? E o pior disso, quando nós colocamos o foco no medo, em coisas que não vão se realizar, a gente acaba travando perante decisões que a gente tem que tomar na nossa vida no dia a dia. Eu não sei se você que está me ouvindo aí conhece ou já passou por isso, de pessoas que receberam uma promoção no trabalho e não aceitaram essa promoção por terem medo daquilo que elas não conheciam. Por quê?
você começa a imaginar que, puxa, agora eu vou ser líder desse departamento. Não, mas aqui pode acontecer isso, pode ter isso, e eu não posso, talvez, ter condições para fazer isso, para fazer aquilo. Enfim, e você acaba não aceitando aquele desafio para que você possa subir um próximo nível. Isso também acontece na nossa vida pessoal. Talvez quantas decisões você deveria ter tomado e que não tomou, referente, por exemplo, à sua vida pessoal. Decisões que você poderia ter tomado e que poderiam ter mudado o rumo da sua história. E você não tomou. Tudo por conta do medo, imaginando o que o medo poderia fazer na sua vida. Então, como que a gente faz para trabalhar toda essa questão do medo? Como que a gente faz, então, para que o medo não seja esse vilão que nos trave, esse vilão que nos impeça de dar o próximo passo? Muito bem, a gente precisa primeiro confiar em nós mesmos. Ou seja, você que está me ouvindo aí, precisa confiar em você. Mas às vezes confiar na gente diante do medo paralisante, do medo que faz com que a gente às vezes nem raciocine, porque o medo ele é algo tão poderoso na nossa vida que quando a gente se deixa ser levado por ele, ou quando a gente se deixa ser aprisionado por ele, ele faz com que em alguns momentos a gente literalmente trave. Trave no sentido de não ter palavras, trave no sentido de suar frio, trave no sentido de esquecer o que você estava pensando. Enfim, quando o medo ele chega nesse ponto, algumas pessoas chegam até mesmo a ir para outros níveis, como a síndrome do pânico, outras coisas nesse grau. Então, veja que você precisa confiar em você. Ô, grande Joel! Grande Joel! Joel da Garen! Tá em Lima, Peru. Grande, meu amigo. Um desafio grande, não é? Talvez você tenha tido medo de, nossa, em algum momento, nossa, mas eu vou para Lima, Peru, outra língua, como que vai ser? Mas você confiou em você. Esse foi o primeiro passo. Legal, parabéns, Joel. É isso daí. Ou seja, diante de situações dessa maneira, às vezes a gente trava e não confia na gente, mas é preciso que o primeiro passo para que você tenha uma vida plena e possa superar os medos é você confiar em você. Quem mais pode confiar em você se não você? As pessoas podem confiar em você para uma determinada situação, para um determinado trabalho, mas é você quem vai dizer se realmente você vai fazer aquilo ou não. Diante do medo que você tem, ou mesmo diante do medo que você tem, você assume pegar aquilo e fazer. Então é isso. Então, primeira coisa que você tem que fazer para superar os seus medos é confiar em você. Confie em você. Você sabe quais são as suas forças, você sabe quais são as suas limitações, você sabe naquilo que você pode melhorar, você sabe naquilo que você é muito bom. Então confie em você. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a gente precisa estar pronto, isso, aquilo. Não, a gente vai se aprontando ao longo do caminho, a gente vai estudando, a gente vai conversando, a gente vai se relacionando e vai aprendendo ao longo do caminho. Então é dessa maneira que as coisas acontecem, certo? Então, primeira coisa para você superar os medos e ter uma vida plena é confiar em você. O segundo aspecto que você deve fazer para ter uma vida plena e vencer os medos é listar quais são os seus medos. Então, é pegar realmente uma folha e colocar quais são os meus medos em relação à vida, em relação ao trabalho, à vida profissional, em relação à vida pessoal, em relação aos meus relacionamentos. Ou seja, quais são os meus medos? Listes quais são os seus medos. Eu tenho medo de mudar de trabalho e não dar certo. Eu tenho medo de conversar com o meu gerente para pedir uma promoção. Eu tenho medo de perder o emprego. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de que o meu casamento, o meu namoro não dê certo. Enfim, liste quais são os seus medos. Porque quando você coloca no papel quais são os seus medos e passa a entender quais são eles, fica muito mais fácil para você criar estratégias para combater esses medos. Eu estou lendo um livro aqui que é muito interessante, que é esse livro aqui, ó. Opa, tá caindo tudo aqui.
do Xard. E ele se chama Inteligência Positiva. É um livro fantástico. Ele diz aqui porque só 20% das equipes dos indivíduos alcançam o seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar os seus. E é muito interessante porque essa questão de listar os seus medos, ela faz muito sentido. Por quê? Quando você não lista os seus medos e eles só ficam aqui na sua mente, o que acontece? Isso está na sua mente, e a sua mente está ocupada com mil e outras coisas a fazer do dia a dia, uma série de coisas que estão aqui também na sua mente. Mas quando você tira, você pega um papel e lista quais são os seus medos, é interessante que quando você faz esse exercício, você vai perceber que outros medos vão surgir que até então você não tinha consciência deles. E por que isso é bom? Porque no momento em que eu tiro aquilo que está na minha mente e coloco no papel, eu consigo observar então de fato quais são os meus medos, e uma vez que eles estão ali, o que eu consigo fazer? Eu consigo criar estratégias para cada um deles. Então, eu tenho medo é incrível, eu tenho medo de falar em público, que é o maior medo, o segundo medo das pessoas. O primeiro medo, se não me falha a memória, é o medo da morte. E o segundo medo é o medo de falar em público. Agora, quando você coloca isso no papel, medo de falar em público, por que você tem medo de falar em público? O assunto que você vai falar é um assunto conhecido por você? Você domina esse assunto? Meu amigo Joel, aí especialistas em máquinas da Garen, né? Em automatizadores da Garen. Você domina um assunto? Sabe do que vai falar? Enfim, se você domina um assunto, sabe do que vai falar, sabe como falar, sabe buscar exemplos, sabe colocar esses exemplos de forma muito light para que as pessoas possam entender, qual que é o motivo do medo? Então, por que não criar estratégias então para combater esse medo, para dar o próximo passo, para subir mais um nível? Ou seja, você vai conseguir ou vai começar a combater os seus medos a partir do momento em que você souber quais são eles. E perceba, quando eu estou dizendo aqui, por exemplo, medo de falar em público, tem gente que trava quando você fala assim, você vai fazer uma apresentação e vai falar com um público de 30, 50, 100 pessoas. Tem gente que trava. Mas é importante, quando você coloca, quando você lista esses medos numa folha, que você perceba quais são os pensamentos que a sua mente passa a processar em relação a cada um deles. Então, por exemplo, puxa, falar em público, de repente está subindo aqui um pensamento sabotador que está dizendo assim: mas você não sabe falar, mas você não tem condições de falar, mas você não domina esse assunto. Então, cuidado, porque esses são pensamentos sabotadores. Esse livro que eu mostrei agora há pouco, ele fala justamente sobre isso. São pensamentos sabotadores, e dentro desses pensamentos sabotadores, existe o pensamento esquivo, existe o pensamento crítico, o autorrealizador, enfim, existem alguns pensamentos que vão subir de acordo com os medos que você listou aqui, e você precisa começar a entender esses medos, né, ou esses pensamentos, para combatê-los e dessa forma você ir eliminando este medo. Então, quando você pensa, vou falar em público, e começa a vir os pensamentos, mas você não tem condições, mas a sua dicção não é boa, mas você não fala tão bem assim, mas será que você conhece do assunto? Quando começar a vir esses pensamentos, a ideia aqui não é combater no sentido de conflito, mas é no sentido de eu sou capaz. Eu sou capaz porque eu conheço do assunto, porque eu sei falar sobre esse assunto, porque eu domino essa área de dominância da minha pessoa. Então, por isso que eu sou capaz, por isso que eu posso falar deste assunto. E dessa maneira, cada hora que você vai percebendo esses pensamentos que vão subindo na sua mente em relação aos medos que você listou, você então vai fazendo afirmativas contrárias a esses pensamentos, de forma que em determinado momento você vai conseguir fazer com que eles se aquietem e o seu pensamento sábio, o seu pensamento fortalecedor, ele possa vir à tona. Porque hoje, na maioria das vezes, ele fica suprimido por esses medos, né, mais latentes. E uma maneira também de você, dentro dessa, listei quais são os meus medos, o que eu vou fazer? Listei quais são os meus medos.
e estou lá pensando e estão subindo pensamentos aqui de sabotagem. O que eu faço? Paro, respiro fundo, certo? Sinto aonde eu estou, ouço os barulhos que estão à minha volta, sinto o meu corpo sentado na cadeira da forma como eu estou aqui, ou se você estiver em pé, sente o peso do seu corpo distribuído nas suas pernas. Isso é uma forma de você também começar a trabalhar esse sentimento de presença. Porque quando o medo vem, o medo muitas vezes nos leva para onde? Nos leva para adiante, né? Ou seja, nos leva para o futuro e nos causa ansiedade. E aí, o que acontece? Eu começo a imaginar lá o futuro, que tudo vai dar errado, e nossa, que medo. Então, todas as vezes que você tiver alguma coisa para fazer, liste quais são os seus medos, e a partir daí, então, comece a fazer esses exercícios e prestar atenção em quais são os pensamentos que têm subido na sua mente em relação àquele medo que você listou. E aí crie então essas estratégias para começar a combater esses pensamentos sabotadores. A terceira dica, e ainda dentro do liste seus medos, existe uma coisa importante. Medo da mudança é um obstáculo a ser superado. Por quê? Sempre vão acontecer coisas na nossa vida. A Priscila Cruz entrou, e aí, Priscila, tudo bem? Na nossa vida, nós sempre vamos ter obstáculos e coisas a serem vencidas, coisas ora conhecidas e coisas ora não conhecidas. Entretanto, precisa entender de que isso faz parte da nossa vida e que nós temos que superar esses desafios. As pessoas, ou nós só crescemos quando nós superamos os desafios. Na medida em que os desafios vêm para você, que os obstáculos vêm para você, e você escolhe não resolvê-los, que você escolhe não assumir eles e resolver, você também está fazendo a escolha de não crescer. Você está fazendo a escolha de se limitar, você está fazendo a escolha de dizer assim, ah, não, do jeito que tá bom. Mas aí, atrás de toda escolha, né, atrás de tudo aquilo que nós escolhemos, também tem as coisas boas e ruins. E aí você tem que estar ciente de que a sua não escolha pode e com certeza vai trazer coisas que não são tão boas. No entanto, quando você escolhe aceitar aquele desafio, aprender com aquele desafio, tenha certeza que coisas boas virão, porque depois você será chamado para mais um desafio, para outro, e dessa maneira você vai crescendo. Ou seja, os desafios fazem parte da nossa vida e nós precisamos dele, tá ok? O terceiro item para superar os medos e ter uma vida plena é sair da zona de conforto. E a zona de conforto eu chamo de zona da morte. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão acomodadas no seu trabalho, nas suas relações, nas suas amizades, no seu modo de vida, e as pessoas acreditam que aquilo é o paraíso. Mas não, gente. As oportunidades estão fora da zona de conforto, ou seja, fora da nossa vida que nós vivemos no dia a dia. Estão fora daí as oportunidades. As oportunidades estão aquém. Por exemplo, meu amigo Joel que está aí, que entrou, que está nos ouvindo aí, que está em ela é lá da minha cidade de Guerça. Puxa vida, ele teve que se desafiar, ir para um outro país que fala uma outra língua, uma outra cultura, e está lá. Ou seja, ele saiu da zona de conforto. Ele poderia muito bem escolher, né, meu amigo Joel, ficar em Garça, tranquilo, próximo da família, mas não, ele fez uma escolha de conhecer algo diferente, uma cultura diferente, um povo diferente. Ou seja, com isso, o quanto ele não vai crescer, o quanto ele não vai aprender, quantas são as relações que vão sair daí, quantos são os aprendizados que vão sair daí. Ou seja, oportunidades estão fora da zona de conforto. Se você sai todos os dias do seu trabalho, vai tomar a sua cervejinha, chega em casa, vai assistir novela, vai assistir um filme, e faz isso hoje, amanhã, 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 e depois, o que será que vai ser da sua vida daqui 5 anos, daqui 10 anos? Seja, as oportunidades estão fora da zona de conforto. Então, quebre essa rotina. Chegue na sua casa hoje e vá ler um livro. Chegue na sua casa hoje e vá assistir um vídeo sobre um assunto interessante, onde você queira se desenvolver, onde você tem habilidade.
Ou seja, vá conversar com pessoas que você não costuma conversar, mas que têm assuntos ou gostam das mesmas coisas que você. Saia da zona de conforto. As pessoas têm o hábito de reclamar bastante, reclamar do trabalho, do patrão, reclamar do mundo, se chove, se faz frio, mas saia da zona de conforto, dê o seu próximo passo. O que que você vai fazer de diferente para que você possa então colher também frutos diferentes, né? É uma loucura achar que você tem um pé de manga e vai colher nesse pé de manga goiaba, se você não plantar goiaba. Isso não vai acontecer. Então nós precisamos sair da zona de conforto, da zona de morte. E por que zona de morte? Porque muito de nós só vamos perceber isso daqui 10, 20, 30, 40 anos. E eu sempre costumo dizer o seguinte, que no final da nossa vida talvez sejamos feitas duas perguntas, se valeu a pena e se nós fizemos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter feito. E provavelmente vai ser muito decepcionante você no leito de morte olhar e falar assim, puxa vida, eu poderia ter feito tudo isso e não fiz. Então pense sobre isso, saia da zona de conforto. Então vamos lá, até agora nós falamos que para superar os medos e ter uma vida plena, você precisa primeiro confiar em você. Segundo, você precisa listar quais são os seus medos e entender que obstáculos vão existir e que você precisa desafiá-los para que você possa crescer. E terceiro, que você precisa sair da zona de conforto ou da zona de morte. Agora, o quarto item. Defina objetivos e metas claras e planeje os passos para que você possa atingi-los. Infelizmente, as pessoas vivem as suas vidas como se fossem viver só hoje ou só o agora. Mas, na verdade, a nossa vida é muito mais do que isso. Como eu disse, quando chegar no final da vida, qual vai ser a sua resposta para a vida, né? A vida é muito mais do que isso. Então ela precisa ser planejada. Ah, mas eu preciso planejar, Geraldo, e viver ansioso pelo futuro? Não, você precisa simplesmente planejar a sua vida. Eu planejo a minha vida. O que eu quero da minha vida para daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos? O que eu quero da minha vida para daqui 30 anos? Você que está me ouvindo, você que vai ver essa live depois, pense sobre isso. Pare agora por um instante e pense você se encontrando com você daqui 30 anos. O que o você, né? O que você de daqui 30 anos vai falar para você agora? Será que ele vai falar para você: "Parabéns, ó, você é o cara. Você teve coragem, você mudou as nossas vidas." Ou será que o seu eu de daqui 30 anos vai falar para você: "Tá, você é foda, hein? Você não fez merda nenhuma e olha aí a situação que a gente chegou hoje." Então planeje a sua vida. Planeje a sua vida. Você que está trabalhando, você que está no seu trabalho, é esse trabalho que você ama? Você ama esse trabalho? Se você ama esse trabalho, então se dedique a conhecer mais sobre ele, se aprofunde mais sobre esse trabalho. Assuma aquilo que as pessoas, seus líderes entregam para você, assuma, traga para você e diga: eu vou fazer, eu vou correr atrás, eu vou conhecer mais sobre o assunto. Quando tiver a oportunidade de ser líder, de assumir uma área, faça isso. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia o seguinte: você não precisa saber tudo, mas você precisa saber onde buscar. Então nós podemos buscar em outras pessoas que sabem mais do que nós podemos buscar em livros, nós podemos buscar na internet, YouTube, enfim, tantas coisas que hoje existem que você pode buscar. Então não limite a sua vida, planeje a sua vida. Em termos de família, o que você quer ter daqui 10, 20, 30 anos? Financeiramente, como você quer estar daqui 10, 20, 30 anos? Ou seja, planeje a sua vida e vá dando um passo de cada vez para você não criar ansiedade. A gente planeja para o futuro, mas a gente realiza agora, no tempo presente, agora. Eu só posso realizar agora. E cada passo que eu der agora no presente, cada realização que eu fizer agora no presente, vão contribuir lá para o futuro. Então eu não preciso ficar ansioso, porque eu já estou fazendo o meu trabalho agora. Então é isso, planeje a sua vida, não deixe a sua vida passar como se fosse
a água de um rio que passa. Não. A sua vida tem valor, nós só vivemos uma vida. Então, planeje a sua vida. Planeje a sua vida. Planeje onde você quer chegar profissionalmente, onde você quer chegar como pessoa, como você quer contribuir para a sociedade, como você quer contribuir para as pessoas que estão à sua volta. Planeje todas essas coisas para que a sua vida tenha sentido. Porque quando nós planejamos a nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida no papel e falamos é isso que nós queremos, sabe o que acontece? Você consegue baixar em muito os medos. Por quê? Existe um planejamento. E dentro de um planejamento, você começa a olhar esse planejamento e falar assim, puxa, aqui pode acontecer isso, aqui pode acontecer isso, e você já começa a criar estratégias, então, para que aquelas coisas ruins que possam acontecer, elas possam ser eliminadas ou, se não, minimizadas, entendeu? Então, por isso que é importante fazer um planejamento da sua vida. Se você está ouvindo aí, depois quer saber mais, mas como eu faço esse planejamento da minha vida? Deixe os seus comentários que a gente vai falando sobre isso, tá ok? Priscila está dizendo que está gostando muito da live. Obrigado, Priscila, muito obrigado. Joel, tamo junto aí, meu amigo. Aí, uma quinta coisa, um quinto item, né? Dentro do superar os medos para uma vida plena é aceite, que nós já falamos isso, aceite as incertezas e desafios. Por que eu digo, o passo anterior foi definir planos claros, né? Ter um planejamento da sua vida. Por quê? Porque mesmo com planejamento na nossa vida, ainda assim tem coisas que nós não controlamos e elas vão acontecer na nossa vida. Entretanto, quando você tem um planejamento, ainda que coisas que não estão nas nossas mãos, que nós não podemos controlar, aconteçam, ainda assim, quando essas coisas acontecem, o que acontece? Nós temos o poder, ou nós temos mais resiliência para pegar tudo aquilo, trabalhar de maneira muito tranquila e continuar com o planejamento da nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Imagine que você resolveu então fazer o planejamento da sua vida, planejamento financeiro da sua vida, e você escolheu lá então ter um plano de vida, um seguro de vida para você, para sua família, enfim, em determinado momento, e todos nós corremos o risco disso, aconteceu um acidente com você, onde você perdeu parcialmente movimentos da mão, enfim. E se você poderia controlar isso? Talvez não, talvez sim, porque talvez o acidente foi causado por outro, não foi por você, então era algo que você não conseguia controlar. Você não conseguia controlar isso, mas por outro lado, por ter uma vida planejada, você pôde controlar alguma outra coisa que poderia dar mais tranquilidade para sua vida, como por exemplo planejar ter um seguro para você, planejar ter um seguro para sua família. Enfim, e isso ao longo da vida vai te dar mais tranquilidade. Então, perceba, incertezas, coisas que nós não controlamos vão acontecer na nossa vida o tempo todo. Por isso que é importante você ter um planejamento na sua vida, certo? Então, só retomando, para superar os medos e ter uma vida plena, então é preciso confiar em você. Confie em você porque você é capaz. Segundo, liste quais são os seus medos. Terceiro, saia da zona de conforto, da zona de morte. Quarto, defina quais são os seus objetivos, planeje a sua vida. Quinto, aceite as incertezas e desafios que a vida te propõe. E o último, mantenha o otimismo. Gente, se existe um antídoto ou um remédio contra o medo, é se manter otimista. Mas, Geraldo, na minha vida está dando tudo errado. Meu amigo, eu te entendo, eu sei como que é isso. A gente não vive um mar de rosas o tempo todo. Entretanto, seja otimista mesmo diante das dificuldades, porque, como eu disse, as dificuldades, o que elas fazem com a gente? Elas nos faz crescer. Então, seja otimista em relação à vida, seja otimista em relação àquilo que você planejou, seja otimista em relação a você, seja otimista em relação aos desafios que aparecem e que você sabe que você é capaz de superá-los. Por quê? Porque você vai buscar ajuda nos livros, porque você vai buscar ajuda com outras pessoas, porque você vai buscar ajuda na internet, enfim, seja otimista em relação à vida.
Seja otimista em relação à vida. Quando nós exercitamos esse otimismo, todo o nosso ser, toda a nossa célula, todo o nosso corpo, ele responde também de maneira otimista. Por exemplo, às vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa está lá, cabeça baixa, ombros para frente, desanimada. Ela está mandando uma mensagem para o corpo dela que ela de fato está derrotada, que não tem jeito, que não vai ser possível mudar aquela situação. Mas quando você se coloca numa posição de ombros para trás, peito aberto, cabeça levantada, dizendo eu sou capaz, com otimismo diante das dificuldades, diante da vida, isso joga o medo lá para baixo, porque lembra lá dos pensamentos sabotadores que eu disse? Nessa hora, quando você começa a trabalhar com otimismo em relação à vida, com otimismo em relação aos projetos, relacionamentos, quando você começa a trabalhar dessa maneira, você está mandando uma resposta para o seu organismo dizendo assim, ó, eu sou capaz, eu vou fazer isso acontecer. E quando você manda, então, isso para o seu organismo, para a sua mente, tudo à sua volta vai vibrar nessa energia. E aí, meu amigo, ninguém te segura. E aí os medos vão vir, mas eles vão vir muito mais baixo, numa intensidade menor. Porque nessa hora, o seu cérebro sábio, o seu cérebro inteligente, ele está trabalhando e falando assim, ó, não, nós vamos lá que nós vamos vencer. Então é isso, seja otimista, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das surpresas, mesmo diante das incertezas que surgirem. Porque quando você começa a trabalhar o seu otimismo, você começa a vibrar em uma outra sintonia. E quando você começa a vibrar nessa sintonia, meu amigo, já ouviu aquela coisa que o mundo conspira? É justamente isso que vai acontecer. O mundo vai conspirar para que você possa superar os seus medos, cada dia com mais intensidade, para que eles possam ser minimizados e para que você possa de fato viver uma vida plena. E qual é o preço para viver uma vida plena, né? O preço para viver uma vida plena é esse: é ter otimismo, é confiar em você, é acreditar, é planejar, é sair da zona de conforto, é ter a certeza de que incertezas acontecerão, mas você é capaz de superá-las. Então, essa é a nossa live de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, que você possa passar essa live, ela vai ficar no canal da Kaplan aqui no Facebook, que você possa passar para outras pessoas e que você entenda que os medos, eles fazem parte da nossa vida e são importantes. Por quê? Porque às vezes você fala assim, vou subir aquele monte. E aí vem aquele medo e fala, olha, cuidado, que você pode cair de lá. É lógico, você tem que ter o cuidado, ou seja, então esse medo ele vem para que nós tenhamos cuidado, para que nós estejamos atentos. Entretanto, o medo não pode nos paralisar. Todo medo que nos paralisa, ele tira de nós uma oportunidade. Todos os medos que nos paralisam, eles fazem com que nós não tenhamos uma vida plena. Todos os medos que nos paralisam, eles ligam um alerta vermelho em nós e esse alerta ele é enviado para todo o nosso corpo e às vezes a gente vive uma vida de cabisbaixo, uma vida sem muito otimismo, sem muita perspectiva, sem muita motivação, ou seja, sem muito motivo para uma ação, e aí a gente só vai vivendo. E a vida não é só viver, a vida é muito mais. A vida é viver, a vida é realizar, a vida é contribuir com a sociedade, contribuir com outras pessoas. Então, fica aí essa minha dica, tá ok? Viva a vida de maneira intensa, otimista e supere os seus medos dessa forma, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima segunda-feira. Até mais, fiquem com Deus.